Muito bom dia, nação. Logo cedo, na manhã desta sexta-feira, já estamos aqui trazendo as notícias e informações do Flamengo para vocês. E, meus amigos, na tarde desta quinta-feira, saiu a notícia que todo mundo estava esperando. O técnico Jorge Sampaoli foi demitido do Flamengo. E agora, o Flamengo está em busca de um novo técnico e provavelmente deve ser o técnico Tite, que deve assumir o comando do Flamengo. Nós vamos analisar o que a imprensa esportiva falou sobre essa reviravolta que aconteceu na tarde desta quinta-feira e também sobre a possibilidade da chegada do Tite. Inclusive, já tem comentarista falando que ele pode ser anunciado ainda hoje, antes da partida contra o Bahia, que acontece no sábado. Vamos ver o que vai acontecer, mas eu gostaria da sua opinião. Desde já, para você, o Tite vai dar certo no Flamengo? Escreva nos comentários, deixe a sua opinião. E também, se você não é inscrito no canal, eu gostaria que você participasse do nosso canal se inscrevendo, ativando o sininho das notificações, porque aqui no canal Meu Mengão React, nós vivemos Flamengo, tá bom? Vamos bater uma meta junto de 2.000 likes para esse vídeo. Eu preciso da força da torcida do Flamengo aqui no nosso canal em peso. E vamos aqui para o vídeo analisar o João Guilherme falando sobre o Flamengo, o Vene Casagrande e também os comentaristas da ESPN Brasil e o Marcos Braz. Tem a declaração do Marcos Braz falando sobre a demissão do Sampaoli. Vou deixar os créditos ao canal do Vene, ao canal do João Guilherme, ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos então para as últimas notícias do Flamengo na manhã desta sexta-feira. Estamos de volta com o Sport Center. Sampaoli não é mais técnico do Flamengo. Na passagem, 39 jogos, 20 vitórias, 11 empates, 8 derrotas, 60% de aproveitamento, 63 gols marcados, 41 gols sofridos. Elton. Tava a bola na boca da caçapa, né? Só faltava empurrar. Porque era o que... E assim... não precisava nem muito esforço, né? Vento, porque não precisava nem bater na outra bola, né? Já esperávamos que isso fosse acontecer. O Flamengo oficializa tentando, né, buscar rapidamente o seu substituto, e o Tite é o nome da vez. Mais um trabalho no Flamengo decepcionante, de técnico que não vem de bons trabalhos. No Olympique de Marseille ele não foi bem, mas o Flamengo vive essa situação de não entender qual é o perfil ideal para o seu trabalho. Eu acho que ficou claro agora qual é o perfil ideal. Hoje no futebol, Alex, fã de esportes, a gente percebe que não só a questão técnica e tática, ela acaba sendo o principal de um técnico. Também se relacionar com o elenco. A questão humana, que o Diniz bate tanto nessa tecla, né, das relações, elas acabam sendo muito importantes. E o Sampaoli não soube fazer isso no Flamengo. E a referência anterior, ou duas referências anteriores, né, porque muda tanto, foi o Dorival Júnior, que é o cara que consegue fazer isso muito bem. A mudança para o Vitor Pereira não surtiu efeito, porque foi no mesmo caminho, e o Sampaoli também acaba sendo demitido não só pelos resultados, né, mas também por não saber gerir ambiente. Seu preparador físico agredindo um jogador, ele não se dando bem com grande parte do elenco. A gente via que já não havia uma sinergia, né, entre técnico e grupo. E, mais uma vez, o Flamengo é obrigado, entre aspas, a demitir um técnico por conta disso. A questão é acertar o perfil. O Tite parece muito com o Dorival, ou o Dorival parece com o Tite nesse sentido, né? Do grupo ser também acariciado, ou pelo menos as relações serem mais transparentes e mais diretas. E mais próximas. É o que faltou, e mais próximas. É o que faltou no Flamengo nesse último trabalho. E também o Flamengo precisa entender que perfil que quer, né? É exatamente isso, né? Porque nos últimos anos é o que tem acontecido no Flamengo. De Jorge Jesus a Sampaoli, tudo aconteceu. Técnico brasileiro, técnico estrangeiro, técnico emergente, técnico experiente, né, que tem passagem pelo Brasil, novidades, né? O caso do Domi, o caso do Paulo Souza, o Rogério Ceni, que foi o campeão brasileiro, o Dorival, que foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Agora precisa realmente não trabalhar com grife, né? Tite reúne as duas coisas até, né? A grife e o trabalho. E precisa ter respaldo, porque parece que a diretoria de futebol não dá. Vai de acordo com a maré. Trabalha muito em torno do resultado de hoje. Precisa criar
uma filosofia. Precisa pensar em médio e longo prazo também, até para o próprio técnico, né, ter tranquilidade para trabalhar. O Flamengo pega o Bahia no sábado, provavelmente ainda sem o anúncio do novo treinador, que todo mundo diz que pode ser o Tite, que também rodeou ali. Ou seja, também, o São Paulo foi até interino. São Paulo foi interino, é verdade. Foi interino sem ser demitido. Você falava que não sabia qual era o clube, como é que é mais desorganizado? Mal treinado. Se era Corinthians ou se era Flamengo. Por motivos diferentes. Os dois estão, né? O Corinthians já trocou o treinador e hoje o Flamengo anunciou que acabou a era São Paulo. Eu acho que são ambos muito mal treinados por razões completamente distintas. O Corinthians porque o Luxemburgo, e como disse Calçade, história extremamente rica, vencedor, passou a ser um cara que, por negar coisas do jogo atual, ele entende ainda muito de jogadores, porque ele conhece futebol profundamente, mas não entende mais do jogo que se joga hoje como entendia em outro tempo. E ele não é um treinador capaz de fazer o que é necessário agora para o Corinthians jogar. No Flamengo, o Sampaoli, que tem jogadores de nível muito alto e que entende o que é necessário no jogo de hoje, e os métodos de treino, etc., não entendia como lidar com pessoas, que é uma coisa que o Luxemburgo soube fazer muito bem. Tanto que eu não espero que a chegada do Mano gere um impacto no ambiente, no que diz respeito à melhoria. Não, os jogadores vão se sentir mais tranquilos quando eles entenderem o que eles têm que fazer em campo. Isso talvez gere um ambiente melhor durante os jogos, não fora dos jogos, porque a gente sabe que os jogadores gostavam do Vanderlei Luxemburgo pessoalmente. No Flamengo é muito claro que o Sampaoli é um cara que conversa às vezes com os atletas, às vezes não conversa, tem mau humor e acha que o jogo tem que ser resolvido apenas com as ideias e não entende o que é o futebol, principalmente no Brasil, que transcende muito só o entender de jogo, que precisa administrar elenco, entender vaidades e outras coisas mais. Num clube que politicamente ferve o tempo inteiro e onde outros treinadores bons também não conseguiram realizar seu trabalho porque não conseguiram gerenciar fora de campo, e o único que conseguiu gerenciar fora de campo não conseguiu fazer taticamente o que era necessário, que foi o Dorival, que conseguiu os resultados. O São Paulo desprezou essa questão externa e no final das contas, como outros treinadores, acabou ali, o time acabou sendo um arremedo de jogadores, não formava uma equipe. Às vezes, quando formava uma equipe, era uma equipe coletivamente, no máximo, mediana, pobre, perto do que o Flamengo pode oferecer. E com o Tite, eu acho que, se ele realmente for contratado, tem dois pontos fundamentais. Ele precisa ter mais autonomia que o Marcos Braz para tomar decisões. Não terá. Primeiro vamos ver se vai ser contratado, depois a gente discute isso. Ele precisa ter mais autonomia que o Marcos Braz, precisa ter mais autonomia que qualquer diretor para poder fazer o trabalho que é necessário. De novo na conversa, e segundo, o ideal e o que não vai acontecer. E nessa autonomia, ele precisa ter também, obviamente, o direito de reformular o elenco como acha necessário. São dois departamentos de futebol onde o treinador é tudo. E é preciso ter mais direção. Sim. O diretor tem que estar lá no dia a dia e perceber na hora que tem alguma coisa esquisita dentro do elenco e ele resolve. Não precisa esperar a bomba explodir para o treinador. Você é gestão também. A gestão do departamento de futebol, do campo é exclusiva do treinador. Do departamento, ela é compartilhada com a diretoria. Ela é da diretoria essa missão. O Corinthians não tem, é um vazio, e o Flamengo também. Bom, o Flamengo, no momento o Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar, né? Se eu olhar o Davi Luiz fazer assim... Um constrangimento, meu Deus do céu. Ali a coisa ruiu. Mas é preciso ter mais profissionalismo na forma de tratar as coisas. E você não encontra. Isso está bem exposto. Agora, Luxemburgo e Sampaoli deixam os clubes numa situação muito delicada. O que ficou decidido agora, a saída do Sampaoli, como que foi essa reunião? Foi bem rápida, tranquila, foi com um advogado e mais uma outra pessoa. Foi bem rápida até pelo assunto. Mas vamos lá, a vida que segue e a gente vai fazer o que tem que fazer aí. Como estão as conversas com o Tite agora? Não tem conversa ainda com o Tite. Não tem. Obrigado, Braz. Valeu, boa noite. E o torcedor é incrível, né? Ele sempre renova a sua esperança. Eu já ouvi de alguns torcedores do Flamengo o seguinte: você já imaginou se o Tite assume o time? Porque tem uma galera que não quer o Tite, mas tem outra galera que quer, que está animada. E essa galera que está animada está dizendo o seguinte: você já imaginou se o Tite assume o Flamengo, e aí o Flamengo arranca, e ainda briga pelo título do Campeonato Brasileiro?
e ganha o Campeonato Brasileiro, eu ouvi uns 5 rubro-negros falando isso para mim, de ontem para hoje. O Flamengo está a 11 pontos do líder Botafogo. É uma missão muito difícil, mas matematicamente tem possibilidades. Pois bem, o Flamengo hoje anunciou oficialmente, no início da noite, que Jorge Sampaoli não é mais o treinador do Flamengo. O Flamengo pagará a ele e a comissão técnica algo em torno de 8 milhões de reais. É o valor da multa. Era um desejo do presidente Rodolfo Landim ter o Sampaoli trabalhando no Flamengo. O Sampaoli também queria muito trabalhar no Flamengo, mas não deu certo. Eu chegaria a dizer que ele foi o pior treinador entre todos aqueles que passaram depois do Jorge Jesus. Exatamente pela sua má gestão de vestiário, pela sua péssima convivência com jogadores, com funcionários. O negócio era muito delicado internamente. O ambiente era péssimo. Eu conheço uma pessoa que trabalha no Flamengo, que chegou a me dizer o seguinte: João Guilherme, é o pior ambiente que eu vejo no departamento de futebol do Flamengo nos últimos 15 anos. E olha que o Flamengo já passou por diversas crises, né, nesses 15 anos e ao longo da sua história. Então, faltou. É o mesmo erro que derrubou o Domi, que derrubou o Paulo Souza, que derrubou o Rogério Ceni, embora tenha ganho 3 títulos, que derrubou o Vitor Pereira, né? O Renato acabou saindo depois de perder títulos importantes, né? Perdeu a Libertadores e tal, aquela coisa toda. O Dorival Júnior acabou não tendo o contrato renovado. Mas o problema é o mesmo. O problema é aquele. E qual é? Falta uma gestão de futebol para comandar a situação, para comandar o vestiário do Flamengo. Falta uma liderança forte, uma hierarquia. E isso não está acontecendo. E acabou atrapalhando o trabalho de todos esses técnicos que eu citei. Todos esses técnicos. De alguma forma, eles erraram também? Erraram. Mas eles também não tiveram um respaldo adequado. Desta vez, o Sampaoli, ele teve o apoio total do presidente Rodolfo Landim. Há quase uma unanimidade de que ele deveria ter sido demitido junto com toda a comissão técnica depois da briga, ou melhor, da agressão do preparador físico ao Pedro, lá em Belo Horizonte, no dia 29 de julho. Mas o presidente quis manter o trabalho, porque tinha Libertadores, tinha Copa do Brasil, o Flamengo chegou a uma final de Copa do Brasil e acabou perdendo o título. Então o presidente quis manter. Agora que perdeu tudo, ele decidiu mudar. Percebeu que não dava mais. Sampaoli realmente foi uma decepção no Flamengo, mas quem conhece bem o Sampaoli sabe que ele foi no Flamengo exatamente o que ele é, por onde ele passa. Ele é assim. Só que no Flamengo, um clube de enorme repercussão, né, tudo que acontece no Flamengo ganha uma projeção muito maior, com um vestiário muito complicado, com jogadores que têm uma força muito grande, e sem uma gestão de futebol que resolva essas questões internamente, ele, que já é uma bomba relógio por natureza, explodiu com tudo no Flamengo e fez a pior gestão dos técnicos que passaram pelo Flamengo recentemente. Então, ele sai do Flamengo e não é mais treinador do rubro-negro. E
Quem vem? Minha gente, eu vou repetir o que eu tenho falado aqui desde o início da semana. Tite está por detalhes para ser anunciado como treinador do Flamengo. Só se acontecer uma grande mudança, uma reviravolta, um fato novo para que o Tite não seja o treinador do Flamengo. Existe ainda uma dúvida em relação a começar o trabalho agora ou começar só em janeiro de 2024. Essa é uma questão que está sendo discutida entre o Tite, a sua equipe de trabalho, a família do Tite e a diretoria do Flamengo. Começa agora, a diretoria do Flamengo quer isso, está tentando convencer o Tite disso, ou começa só em janeiro de 24. O Tite está em dúvida porque ele tem uma promessa feita à família de que ficaria esse ano sem trabalhar, descansando. Só que surgiu essa oportunidade, que, convenhamos, eu acho que será boa para o Tite e para o Flamengo. O Tite, que vem aí de um desgaste de Copas do Mundo, 6 anos à frente da seleção brasileira, muitas críticas, vai ter a chance de fazer um trabalho, embora seja num clube muito difícil, mas ele é um treinador que tem nome, que tem autoridade para isso. O Tite tem uma história muito grande no futebol. Muitos títulos com clubes, o maior treinador da história do Corinthians, campeão com o Grêmio, campeão com o Internacional, boas passagens na maioria dos times que ele dirigiu, né? E foi um treinador de seleção brasileira, com 2 Copas do Mundo. Então ele é um cara que tem peso, ele tem currículo, e ele tem uma liderança muito forte. E é uma liderança que ele consegue juntar os grupos dele. Isso eu estou falando em termos de clubes, tá, gente? Porque o trabalho de seleção é totalmente diferente. É que as pessoas também, até porque a última imagem do Tite é aquela da seleção brasileira. Ele chegou lá em setembro de 2016. Então foram 6 anos ali. Agora, quem se lembra do trabalho do Tite nos clubes, e especialmente no Corinthians, ele é um grande líder. Ele domina o vestiário. Ele é um grande comunicador. E ele é muito respeitado pelos jogadores. Então, eu acredito que para ele, com a estrutura que o Flamengo tem, com o dinheiro que o Flamengo tem, com o elenco que tem e com possibilidade de virem outros nomes para o próximo ano, ele tem tudo para fazer um grande trabalho. Então será bom para ele e será bom para o Flamengo. É um grande desafio para os dois lados. Para o Flamengo, manter um treinador, coisa que não acontece um ano inteiro desde 2011, quando Vanderlei Luxemburgo começou e terminou o ano de 2011 como técnico do Flamengo. Ele foi o único que conseguiu isso nos últimos 12 anos. Nem o Jorge Jesus, porque o JJ chegou na metade de um ano e saiu na metade do outro. Não conseguiu começar a temporada e terminar a temporada. Então esse é um grande desafio para o Flamengo e um grande desafio para o Tite. Potencial para dar certo pelo
estilo do Tite, pela característica de trabalho do Tite, que é bem diferente do Jorge Sampaoli, o Tite, eu diria que ele é um Dorival Júnior mais enérgico, mais líder, com mais presença. O Dorival é muito competente, né? E os resultados aí estão mostrando. Mas o Dorival é aquele cara mais gente boa. É o paizão. O Tite é o paizão, mas é aquele paizão mais severo. E quando tem que deixar de castigo, deixa. Quando tem que puxar a orelha, puxa. Então eu acredito que o Tite tenha condições de fazer um grande trabalho no Flamengo. Óbvio que ele chegará sob desconfiança, porque a última impressão é a que fica. Ele vem de 2 ciclos de Copa do Mundo em que a seleção não se comportou bem. Mas ele agora volta para um clube que tem as melhores condições possíveis no mercado da América do Sul. Muito dinheiro, grande estrutura e um grande elenco. Então, resta ao Tite conquistar essa parte da torcida que não queria a vinda dele. E para conquistar, é muito simples. Vencer. Ganhar. Né? Eu acredito que ele vai começar o trabalho este ano, até já servindo de preparação para 2024. E se isso acontecer, minha gente, é muito provável que Tite estreie no Flamengo contra o Corinthians em Itaquera. Olha que maluquice isso, cara. O que os deuses do futebol preparam, hein? Porque o Flamengo joga agora com o Bahia, sábado no Maracanã. O Mário Jorge, do Sub-20, será o treinador do Flamengo nesse jogo. Na outra rodada, Corinthians e São Paulo. E o Tite, se acertar com o Flamengo, pode estrear exatamente nesse jogo. E a tendência é que ele comece a trabalhar agora. A tendência é essa. Vamos aguardar, né? Só se acontecer um fato novo, mas que Tite cada vez mais se aproxima do Flamengo, isso é um fato. Trabalha agora ou começa a trabalhar em janeiro? Ainda há uma divergência, né? Sondagens do Orlando City para trabalhar nos Estados Unidos, isso existe. Mas o Flamengo é tratado como prioridade. O Tite e a sua família moram no Rio de Janeiro, gostaram muito de viver no Rio de Janeiro, querem permanecer por aqui, e o Flamengo surge como uma grande oportunidade. Já imaginaram se Tite consegue resgatar aquele Flamengo que volte a ganhar títulos? Porque as equipes do Tite em clubes, não na seleção, em clubes, sempre foram times muito competitivos, muito aguerridos, né? Ele, inclusive, leva uma fama de retranqueiro que eu não concordo muito. Eu não acho que o Tite seja um retranqueiro. Eu já vi equipes do Tite bem ofensivas. Eu acho que ele não é, por exemplo, um técnico como o Fernando Diniz, que ontem colocou o Fluminense com 4, 5 atacantes e foi embora para cima do Internacional. O Tite não fará isso. O Tite equilibra as suas equipes. Mas os times do Tite, eles são muito equilibrados e muito competitivos. E se ele conseguir fazer isso com o Flamengo,
com o elenco que o Flamengo tem, aí entra também uma característica dos jogadores, né? Será que eles conseguirão fazer o que o Tite gosta? Até por questão de característica e não de falta de vontade. Vamos aguardar. Mas o certo é que poderemos ter o anúncio do Tite muito em breve. E uma informação aqui para vocês, hein? Uma informação. O Felipe Luiz, ele deve se aposentar. E nessas conversas entre Tite, diretoria, e o elenco, o que vai fazer e tal, a lateral esquerda surgiu no tema do papo. Felipe Luiz se aposenta, tem o Ayrton Lucas. E aí, puxa vida, e agora só vai ter o Ayrton Lucas? Apareceu o nome do Alex Sandro, lateral esquerdo da seleção brasileira, que foi lateral da seleção na era Tite, jogador que está há anos no futebol da Europa, então é um nome que já esteve no radar do Flamengo, e com a presença do Tite, ele pode se aproximar e pode chegar para a temporada de 2024. Mas primeiro, vamos confirmar se Tite será o treinador do Flamengo. E caso seja, quando ele começa, né, a trabalhar. Perfeitamente? Tem aqui um superchat que eu vou colocar só porque a pessoa está dando dinheiro aqui, né? Então é até uma questão de respeito, mas eu não gosto de comentários políticos misturados no futebol. Porque eu entendo que aqui é um canal que fala de esportes, fala de futebol. E você misturar a política com isso só quando é devido mesmo, e não por qualquer motivo. E é o que nós vamos ler agora. Olha aqui, ó. Olha aí. Quer dizer, isso aí, na minha avaliação, não é parâmetro para julgar se o cara tem ou não competência para ser treinador do Flamengo. Eu acho que não tem nada a ver. É uma opção política dele, que ele tem direito de ter. Se ele defende determinada corrente ou não, é um problema dele. Nós estamos falando aqui do profissional do futebol, do treinador Tite, que pode ser anunciado em breve como técnico do Flamengo. Vamos para as informações. É o seguinte, galera. Como tudo aconteceu, por isso que eu até demorei para gravar esse vídeo aqui, porque tinha que esperar tudo acontecer. Por volta ali de 5 horas da tarde, São Paulo recebeu a ligação da diretoria do Flamengo, sendo convocado para uma reunião nessa noite, num hotel lá na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Beleza, ele compareceu à reunião, normalmente foi lá, tinha uma sala reservada, a diretoria do Flamengo sempre reserva essa sala nesse hotel lá na zona oeste do Rio de Janeiro, tinha uma sala reservada. Chegando lá, São Paulo foi, como ele foi convocado, São Paulo foi e encontrou Marcos Braz e Bruno Spindel. A conversa foi extremamente rápida, até porque, gente, o São Paulo já sabia o que iria acontecer, não era mais segredo para ninguém. O São Paulo estava demitido desde o apito final do último domingo, quando o Flamengo perdeu a Copa do Brasil para o São Paulo. Não custa nada recordar. O presidente Landim, um único que bateu na mesa para manter o São Paulo, nem sequer conversou com o São Paulo após a partida. Não trocou olhar, não trocou palavra, não trocou aperto de mão, não fez nada. Não teve essa hombridade com o ser humano São Paulo. Você pode não gostar do trabalho do São Paulo, o que é normal, eu também não gostei, tá? Eu também não gostei, achei que foi pífio, péssimo o trabalho do São Paulo à frente do Flamengo. Porém, do outro lado tem um ser humano que você precisa respeitar.
e o Landim, na minha opinião, não respeitou após o apito final. Beleza. Com o passar do tempo, todo mundo sabia que o Sampaoli seria demitido, o próprio Sampaoli já sabia disso. E o Sampaoli, segunda-feira, folga. Terça-feira se reapresentou normalmente, deu treino. Quarta-feira, diante de todo o noticiário, Tite negociando com o Flamengo, Tite chegando ao Rio para avançar nas conversas com o Flamengo, Sampaoli deu treino. Quinta-feira, Sampaoli pela manhã, hoje, deu treino. Aí quando foi à tarde, foi convocado para essa reunião, foi para a reunião, chegando lá, só tinha Marcos Braz e Bruno Spindel. Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, não compareceu. Não conversou com o Sampaoli até esse exato momento, enquanto eu gravo esse vídeo. A conversa, gente, podem acreditar, durou menos de 10 minutos. Pessoas que estavam no hotel falaram, Vini, eles entraram na sala, cerca de 5 minutos depois, eles saíram da sala. Sampaoli foi demitido em 5 minutos, foi comunicado em 5 minutos. Beleza. Após o treinador ser comunicado, nas redes sociais, o Flamengo se manifestou de maneira oficial, dizendo o seguinte: o treinador Jorge Sampaoli e sua comissão técnica não comandam mais o elenco rubro-negro. A direção agradece ao profissional e deseja sorte na continuidade da carreira, informou o Flamengo. Beleza, o Flamengo disse isso, não disse quem vai comandar o treino nessa sexta-feira. Acredito eu que seja o Mário Jorge. Acredito eu, não é uma informação, porque o Flamengo não tem uma comissão técnica permanente. O Mário Jorge foi quem comandou o Flamengo em um jogo, inclusive. Foi um jogo, enfim, perdeu para o Maringá, treinador do Sub-20, tá? É um treinador que está ali à disposição sempre que precisa ele fica, ele serve ao time profissional também, treinador do Sub-20. Beleza, o Mário Jorge deve comandar. Enquanto isso, o Flamengo negocia com o Tite, muito próximo de fechar com o Tite, negociação em andamento. Inclusive, o próprio site ge.com noticiou ontem que o Tite foi jantar com membros da diretoria do Flamengo. Beleza, todo mundo sabe já disso. Agora, a grande curiosidade, quer dizer, nem digo curiosidade, porque assim, a gente sabe que o elenco do Flamengo não ia nem um pouco com a cara do Sampaoli. Um ou outro ali gostava dele, o Wesley, lateral direito, tem uma ótima relação com o Sampaoli. Fabrício Bruno tem uma ótima relação com o Sampaoli. Matheus Cunha tem uma ótima relação com o Sampaoli. O Davi Luiz tem uma boa relação. Muita gente achava que o Gabigol tinha uma ótima relação com o Sampaoli. Não tinham, tá? Os dois mal se falavam no dia a dia do Flamengo, embora o Gabigol tenha ido publicamente defender o trabalho do treinador. Mas eu entendo, na postura do Gabigol, na frente das câmeras, camisa 10, capitão, eu entendo. Só que aí nas redes sociais, o Varela foi e curtiu a postagem do Flamengo que divulgava, que anunciava a saída do técnico Sampaoli. Não foi só o Varela. O Márcio Cruz, que é um dos empresários do Everton Cebolinha, atual jogador do Flamengo, também curtiu a publicação. O Sampaoli, ele não vai deixar saudade no Flamengo. A verdade é essa, a gente precisa ser justo. Foi um treinador que, na minha opinião, foi engolido pelo sistema também. Tudo juntou o péssimo trabalho dele, a péssima forma que ele conduz o seu relacionamento com atletas, isso não só no Flamengo, e também o sistema Flamengo, a falta de cobrança da diretoria em cima dos jogadores do Flamengo. Eu falo isso com muita propriedade, eu sei o que eu estou falando. No Flamengo hoje precisa ter uma reformulação geral. Não adianta ter só a troca de comando técnico. Sai Sampaoli, chega Tite, vai melhorar? Pode até melhorar, porque Tite sabe gerir grupo, ele é um cara que sabe ter uma boa relação, todo mundo que trabalhou com Tite fala isso abertamente. A questão é, vai ter reformulação no Flamengo ali internamente, no Ninho do Urubu, no departamento de futebol? Eu falo isso porque, gente, em 2019, o Flamengo conseguiu todo o sucesso do mundo por vários fatores, e um dos fatores é porque tinha um gerente de futebol ativo. Esse gerente de futebol era o Paulo Pelaipe, algo que o Fabinho não faz atualmente, algo que o Juan, como gerente técnico, não faz atualmente. E a reformulação tem que chegar ao elenco também. Muitos jogadores estão cansados. Parece que eles não têm mais disposição de vencer com a camisa do Flamengo. E tem que ter uma reformulação. Essa é a verdade. Não adianta só a troca de comando técnico. Eu falo isso há muito tempo. A culpa não é só do Sampaoli, a culpa é da diretoria. Também, a diretoria tomou todas as decisões erradas possíveis em 2023. Estamos falando de uma temporada que teve até mordida de dirigente e torcedor do Flamengo, mordida na virilha. Então, pessoal, eu acho que assim, na verdade, São Paulo já foi tarde.
já era para ter sido demitido faz tempo, tá? Logo, para mim, era para ter sido demitido no soco do preparador físico dele no Pedro. Tanto é que se a gente parar e analisar, o Flamengo piora, cai de produção após esse soco, depois de uma vitória muito boa em cima do Atlético Mineiro de virada, lá em Belo Horizonte. Mas teve um soco no vestiário. A partir dali o Flamengo só caiu de produção. Foi declínio, de verdade. Agora, vai ter algo, só a saída do São Paulo vai ter uma mudança drástica? Aí depende muito mais da diretoria do Flamengo. Não depende só apenas do futuro novo treinador, de verdade. E é isso. O São Paulo não é mais treinador. O Flamengo tem um jogo no sábado contra o Bahia às 4 horas da tarde. Poucos ingressos vendidos, a verdade é essa. Nessa quinta-feira, cerca de 12 mil ingressos vendidos. A tendência é que agora aumente o número de vendas, porque muitos torcedores estão muito felizes com a saída do São Paulo. Eu vejo isso nas redes sociais, mas eu acho que não vai ser o suficiente para lotar o Maracanã, mesmo com os ingressos extremamente baratos. Eu vi sócio torcedor aí pagando R$17 que vieram falar comigo. Então, pessoal, mudança no Flamengo. Mudança no Flamengo. Após a definição do novo treinador, o Flamengo vai voltar a focar na renovação de contrato do Bruno Henrique, algo que eles querem resolver o quanto antes para parar esse burburinho de que o jogador pode parar no Palmeiras, pode parar no Atlético Mineiro, muito burburinho rolando. Mas, enfim, São Paulo dando adeus. Acho que vai ser difícil São Paulo trabalhar no futebol brasileiro novamente. Santos, Atlético Mineiro e Flamengo, futebol brasileiro, nos 3 times, nas 3 ocasiões, o São Paulo não deixou nenhuma saudade nos bastidores internos desses respectivos clubes. E agora vamos ver o que vai acontecer com o Flamengo. Espero que melhore. A temporada não acabou. O Flamengo tem 14 jogos pela frente. O Flamengo tem a obrigação de conseguir uma vaga na próxima Libertadores da América em 2024. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Vamos ficar ligado hoje, nessa sexta-feira, para ver qual será a notícia que pode sair, que seria do novo técnico do Flamengo. Quem será o novo técnico do Flamengo? Provavelmente deve ser o Tite. Vamos ver o que vai acontecer. Muito bom dia para todos vocês. Não se esqueça, deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino das notificações e a gente se vê no próximo vídeo.